você que se liga nas redes sociais do Grupo Cristal de Comunicação, hoje eu e Luciano Santos estamos recebendo aqui no estúdio do Grupo Cristal, quem, Lu? O nosso amigo Sr. José Roberto, chefe do cartório eleitoral de Itapeva. Ele vai tirar algumas dúvidas, né? A eleição está chegando, tem um prazo aí a ser seguido. Seja bem-vindo, chefe Zé. Obrigado. Zé Carlos. José Roberto. José Roberto. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Para você ligado no Grupo Cristal de Comunicação nas nossas redes sociais, eu, Luciano Santos, estamos no estúdio do Grupo Cristal para receber quem, Luciano? O nosso amigo Sr. José Roberto, chefe da 53ª Zona Eleitoral. E hoje nós vamos tirar algumas dúvidas. Seja bem-vindo, Zé. Obrigado, Lima. Obrigado, Luciano, pela oportunidade. Obrigado, senhor, por estar aqui presente. Quais são as principais dúvidas agora de quem vai tirar o título pela primeira vez, precisa regularizar o título, o prazo? Qual é, Zé? Então, acho que a informação mais importante é o prazo, né? O prazo é 4 de maio e para tirar o primeiro título, ou seja, o jovem, né, de 18 anos, 16, 17, 18 anos, fazer o alistamento eleitoral e também para fazer a transferência de cidade e regularização de título cancelado. Tá? Lembrando que quem não fez a biometria em 2019 teve o título cancelado após as eleições de 2020. Votou nas eleições de 2020, pôde votar, mas após as eleições ela teve o título cancelado. Então precisa também até 4 de maio regularizar o título. Então regularização, Luciano, até o dia 4 de maio. É isso mesmo. E as pessoas que estão em dívida, vamos dizer, com o cartório eleitoral, com a Justiça Eleitoral, também é 4 de maio? Tá. Quem não vota nas eleições ou justifica ou tem que pagar a multa. E para pagar a multa não precisa ser até 4 de maio. Tá? Então, supondo que um eleitor em 2018 não votou, ou no primeiro ou no segundo turno, está devendo essa multa, e é só essa pendência que tem com a Justiça Eleitoral, não precisa ser até 4 de maio, pode ser a qualquer tempo. E mesmo que ele não quite essa multa, ele vai poder votar normalmente. Porém, é necessário que ele deixe a situação eleitoral dele o mais regular possível, né? Que ele pague a multa o mais rápido possível, porque ele pode precisar para outras coisas, como empréstimo em banco, assumir concurso público, precisa da quitação eleitoral. Tá? Mas essas pendências, como multa, o prazo não é 4 de maio, o prazo prossegue normalmente após o 4 de maio. 4 de maio é para primeiro título, transferência e reativação de título cancelado. No caso, Sr. José Roberto, o que impediria um eleitor de votar nessa próxima eleição de 2 de outubro? O que impediria o eleitor de votar? Eu acho que pode haver muito problema justamente com o eleitor que teve o título cancelado porque não fez a biometria. A gente está atendendo muita gente que chega em dúvida se está com título regular, se está com título cancelado, porque por causa da pandemia, o título iria ser cancelado logo após a revisão biométrica que aconteceu em 2019. No final de 2019, quem não fez a biometria teria seu título automaticamente cancelado. Como veio a biometria, o TSE achou por bem suspender esses cancelamentos por conta da pandemia e deixar esse eleitor votar em 2020. Só que após as eleições de 2020 esse título foi cancelado. Então, assim, acho que a maior dúvida que tem é justamente desse pessoal que não fez a biometria, está com o título irregular e precisa ser reativado. Basta ir ao cartório eleitoral ou regularizar pela internet. Então tá certo. A partir dos 16 anos pode votar, não é obrigatório, mas você estava nos falando em off que quem tem 15 anos e vai completar 16 até outubro também pode fazer o título, é isso? Isso. Então, quem possui 15 anos e completa 16 até 2 de outubro, que é o dia da eleição, pode, né, se alistar como eleitor e votar efetivamente nas eleições de 2022. Não é obrigatório, né, mas já é uma oportunidade para a pessoa exercer sua cidadania. Né? A gente incentiva esse alistamento. Então, os jovens aí que estão iniciando o ensino médio, né, que estão completando 16 anos até 2 de outubro, compareçam ao cartório eleitoral ou façam pela internet, que é até mais fácil. Seu José Roberto, voltando aos títulos cancelados, tem como eu saber ou
o eleitor saber se o meu título, por exemplo, está cancelado pela internet ou eu tenho que ir até o cartório? Boa pergunta, Luciano. Essa pergunta eu já vou aproveitar para dizer que 100% dos serviços eleitorais estão sendo feitos pela internet. Então, para fazer o título é pela internet, pode ser feito pela internet, consultar local de votação, reimprimir título eleitoral. Se você perdeu a primeira via, você pode tirar uma segunda via pela internet, consultar o local de votação e consultar a sua situação eleitoral também, para ver se seu título está regular, se ele está cancelado. Basta entrar no site do TSE, www.tse.jus.br, autoatendimento ao eleitor. Ali vai aparecer uma série de opções, inclusive essa de consultar situação eleitoral. Basta aí digitar o número do título ou o número do CPF e vai sair a situação eleitoral. Quem tem o e-título no celular também dá para ver esse serviço ou não? Pelo e-título também aparece. A única coisa que o e-título não tem é a possibilidade de fazer um título eleitoral. Tá? Então, para aquele jovem que precisa fazer o primeiro título, não adianta instalar o e-título. Ele tem que instalar o e-título após ele ter o título eleitoral. Tá? E também para transferência ou reativação de título cancelado, o e-título não serve. O e-título serve assim, seu título está ok, está regular, e aí pelo e-título você consegue ver todas as situações. Lembrando, né, se você já tem um título regular e ele foi cancelado, se você acessar o e-título vai mostrar. Tá? Opa! Não. Então, tá certo. No caso dos candidatos, tem um prazo também, até 4. Qual que é a implicância do candidato, a diferença do candidato, pessoa que quer se candidatar a deputado, por exemplo, de um eleitor comum? Tá. O candidato ele tem que observar prazos especiais. O eleitor comum pode se regularizar sua situação até 4 de maio. O candidato tem que deixar a sua situação regularizada 6 meses antes da eleição. Tá? Então a eleição é dia 2 de outubro, então aquele que pretende ser candidato precisa estar com a situação regularizada até 2 de abril, seja de filiação partidária, seja a situação eleitoral, como domicílio eleitoral, por exemplo. Então, vamos supor que um candidato, ele é eleitor do Paraná e pretenda sair candidato por São Paulo. Ele precisou transferir o seu título eleitoral para São Paulo até dia 2 de abril. Ele já não pode fazer mais, né? Ele pode fazer, mas não vai poder sair candidato. Entendeu? Como eleitor sim, mas como candidato não. Exatamente. Uma ressalva aí, vamos supor que esse pretenso candidato esteja apenas com o título cancelado. Aquela situação, né? Não fez a biometria, está com o título cancelado. Ele também pode fazer até 4 de maio, ele pode regularizar a situação. Os requisitos especiais do candidato são domicílio eleitoral e filiação partidária. É o que ele precisa estar com 6 meses antes da eleição. Fora isso, são os requisitos de um eleitor comum. Então tá certo. Alguma dúvida a mais, Luciano? Agora vamos falar sobre fake news. A gente sabe que fake news é o que mais bomba na internet, digamos assim. Como fica o senhor como chefe da 53ª Zona Eleitoral a esse respeito? Tem vivido muito sobre isso, fake news? Que pergunta, hein, Luciano? Essa é uma pergunta delicada, hein? Então, eu vou responder a sua pergunta, tentar responder, mas antes já queria fazer um esclarecimento, porque tem aparecido uma fake news recente de que eleitores com mais de 70 anos estão tendo seus títulos cancelados, né? Queria desmentir essa fake news, essa notícia não procede, não tem nenhum eleitor sendo cancelado. Exceto aquela situação que eu já disse nessa entrevista, que é aquele que não fez a biometria até 2019, esse, independente da idade, se não fez a biometria, teve o título cancelado. Então a primeira coisa que eu quero desmentir é essa fake news aí de eleitores maiores de 70 anos. Tá? E não precisam acreditar na minha palavra, você pode conferir na internet, né, um título de eleitor com mais de 70 anos aí e você mesmo vai poder ver que a situação dele está regular. Mas na dúvida pode procurar o cartório. Na dúvida sempre procure o cartório, tá? A gente sabe principalmente que as pessoas de mais idade têm um pouco mais de dificuldade pela internet, né? Então ou procurem pessoalmente o cartório, e aí eu já aproveito para dar uma outra informação.
Para atendimento presencial no cartório, é necessário agendar com antecedência e levar o comprovante de vacinação da Covid com 2 doses. Esse agendamento é pela internet ou é no cartório mesmo? Esse agendamento pode ser feito pela internet, pelo site do TRE de São Paulo. Lá vai ter lá agendamento para atendimento presencial. Preencher um formulário com nome e telefone, tá? Ou então você pode ligar para o cartório. O telefone do cartório é 3521-5667. E também temos o WhatsApp, né, que é muito mais interessante. 99703-6368. Pegou aí, Lu? 99703-6368. Manda um zap pra gente. Quero agendar um atendimento presencial. Acabou, a gente Já agenda facilita. lá, dia, hora, né? Apesar de, às vezes, alguns idosos não terem... não ter essa habilidade, digamos habilidade de lidar com alguns serviços públicos pela internet, mas muitos já conseguem usar o WhatsApp. Então, Sim. manda um zap para o cartório eleitoral, a gente agenda o seu atendimento presencial e atende você normalmente. E, no dia que comparecer, levar o comprovante de vacinação. Então tá certo. Seria só o comprovante de vacinação e o agendamento. Exatamente. No caso... E também os documentos necessários, pessoais, né? Quais são os documentos necessários para uma operação de alistamento, de transferência ou de reativação de título cancelado? RG ou CNH, tá? Um documento de identificação original com foto, um comprovante de residência. Tá bom? Um detalhe, por força do hábito mesmo, né? Eu falei RG ou CNH na maioria dos casos, mas para os casos de primeiro título eleitoral, tá? O primeiro título eleitoral só serve o RG, a CNH não serve, porque a CNH não comprova a nacionalidade brasileira. O RG aparece que a nacionalidade é brasileira e nós só podemos alistar brasileiros, né? Então já não pede a viagem, né, Lu? Não. Leva o RG. Leva o RG. Apesar que jovens de 18 anos sempre vão levar o RG, né? É verdade. Seu José Roberto, vamos dizer, o jovem, o adolescente de 15 até o dia 2 de outubro, 16, 17, precisa comparecer com o responsável para tirar o primeiro título ou não? Não precisa, tá? O jovem pode ir sozinho, ele responde perante a Justiça Eleitoral ele mesmo. Não, e é até interessante, né? Porque às vezes vão alguns jovens acompanhados dos pais, né? A gente chama o jovem até para reconhecer, né? Dar mais valor, valorizar esse jovem, né? Então a gente senta o jovem, atende o jovem, o pai fica lá na espera, né? Porque a gente quer inclusive valorizar. Então o jovem pode ir sozinho, só levar os documentos, RG e comprovante de residência e a gente faz o título. Posso fazer mais um? Fique à vontade. Qual é a diferença de fazer o título pessoalmente, né, no cartório eleitoral, presencial, e qual é a diferença para o título NET? Os documentos são os mesmos, porém, ao fazer pela internet, pelo título NET, o eleitor tem que fazer uma selfie também, além de RG e comprovante de residência, fazer uma selfie segurando o RG. Então, aproveitando, é muito fácil. Então, jovem que não quer comparecer em cartório, você que é mais descolado, tem essa facilidade, né? Tá, celular, então, né, o celular à mão dá. Inclusive, saiu uma reportagem agora, essa semana, de uma menina no Piauí que está fazendo alistamento de eleitores para os amigos do colégio. Fez mais de 50 títulos, né, usando lá o computador do comércio do pai, né? Então, assim, bacana ver essa iniciativa dos jovens, né? Então, para o jovem que quer fazer pelo celular, pela internet, né, basta entrar no título NET. Então, para preencher na internet, é simples. Acessa o site do título NET, pode ser também pelo TSE, autoatendimento ao eleitor, tirar título eleitoral, preenche o formulário com as suas informações, nome do pai, data de nascimento, anexa a foto do RG, do comprovante de residência e a selfie, tá? Aperta no botão enviar, vai gerar um número de protocolo, o jovem anota esse protocolo para acompanhar, mas em cerca de 2 dias úteis o título fica pronto. Aí é só ele, de novo, voltar ao site, digitar o número do protocolo que vai aparecer lá. O seu título foi expedido, número do título tal. Nessa hora, o que a gente fala para o jovem? Instala o aplicativo e-título para ter o título no celular. Maravilha. E para ele pegar, esse jovem pegar o título que ele fez pela internet,
ele pega pela internet ou ele tem que ir até o cartório da cidade que ele mora? Então, a gente recomenda que, principalmente o jovem, né, ele instale o aplicativo e-Título e aí ele tem o título no celular, ele não vai precisar da via em papel. Tá? Inclusive com o e-Título no celular, isso vale como um documento de identificação. No dia que ele for votar, basta ele apresentar o celular ao mesário, né, e vai valer como documento de habilitação para votar. Como se fosse a carteira de habilitação digital. Exatamente. É um tipo de CNH digital, é o nosso, da Justiça Eleitoral, é o e-Título. Tá? Vale como documento de identificação na hora de votar. Agora, para as pessoas que querem o título em papel, tem duas alternativas. Pela própria internet, no autoatendimento ao eleitor, tem lá imprimir título eleitoral, ele imprime, plastifica se quiser, ou então comparece ao cartório eleitoral, que a gente também imprime. E qual mas a via em papel, hoje em dia, ela vai caindo em desuso. Ainda está em uso, né? Mas a gente incentiva muito que instalem no aplicativo, né? Fica muito mais fácil. Hoje a gente esquece até dinheiro, a gente esquece documento, mas o celular a gente não esquece, não é verdade? Verdade. E qual que é o horário de atendimento do cartório eleitoral aqui em Itapeva? O cartório eleitoral de Itapeva funciona do meio-dia às 5 da tarde para atendimento ao público, tá? De segunda a sexta, das 12 às 17 horas. Lembrando que nós temos postos de atendimento em Buri, Itaberá e Ribeirão Branco. Lá o horário de atendimento é diferente, é das 9 às 2 da tarde. Tá? E Nova Campina e Taquarivaí? Agora é uma novidade, nós firmamos uma parceria com a Prefeitura Municipal e nós temos colaboradores lá para auxiliar o eleitor que precisa tirar o título eleitoral. É a chamada Parceria Cidadã. Então, o eleitor de Nova Campina ou de Taquarivaí também não precisa se dirigir ao cartório eleitoral. Tá? Então, se ele quiser ser atendido presencialmente, o que ele faz? Se dirige em Taquarivaí, na Parceria Cidadã, funciona no setor de tributos da Prefeitura, tá? E em Nova Campina funciona no CRAS, que fica próximo à Prefeitura. Tá? Eleitor de Nova Campina pode se dirigir ao CRAS, eleitor de Taquarivaí, setor de tributos da Prefeitura. Lá ele vai conseguir fazer o primeiro título, tirar uma certidão de quitação eleitoral, imprimir uma multa para fazer pagamento, enfim. Tudo isso para não precisar vir aqui Itapeva. Exatamente, né, sair do município de origem, se deslocar. Então a gente está fazendo de tudo para que o eleitor seja atendido no próprio município, mais comodidade para o eleitor, né? Sim. Então, tá certo. A gente agradece a presença do Zé, que vai vir cantar pra gente, porque a gente sabe que ele canta e toca um violão. Toca. Né? Pois é. Aí eu vou acabar com a audiência de vocês. Tem perigo. Então, as dúvidas tiradas aí, qualquer coisa pode entrar em contato via WhatsApp também, né? Tem um telefone, mais uma vez. Repetindo, então, o WhatsApp do cartório eleitoral, podem mandar mensagens, tá? Tem uma equipe lá que fica direto no atendimento. WhatsApp do cartório eleitoral, 99703-6368. O senhor já está anotando aí, né, Lu? 99703-6368. Isso. Qualquer dúvida, o eleitor pode mandar mensagem e se quiser agendar atendimento presencial, também pode ser pelo WhatsApp. Maravilha, então. Vamos começar o programa, porque já está soando aqui a nosso despertador. Né? Sou José Roberto, chefe do cartório eleitoral Itapeva, da 53ª Zona Eleitoral. Nosso muito obrigado. Muito obrigado pela disposição de vir até a emissora. Obrigado pela oportunidade, Luciano, que fez o convite, Lima, que me recebeu. Agradeço pela oportunidade, espero poder estar mais vezes aí compartilhando informações sobre a justiça eleitoral e sobre as eleições. Obrigado.